Paz do Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus por sua bondade e por sua misericórdia. Depois de um dia abençoado que o Senhor bondosamente nos deu, nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor e não fazermos como o moço rico, né? Ouvir, perguntou para Jesus, Jesus respondeu para ele e ele não gostou, foi embora. Mas graças a Deus que nós não somos assim, né? Nós, se não conseguimos praticar, nós vamos pedir ao Senhor graça para colocar ela em prática. Se não temos conhecimento, pedimos a Ele que Ele nos dá conhecimento, né? E sabedoria para entender a sua vontade e poder fazer também a sua vontade e colocar na prática diária a sua palavra em nossa vida. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 37. Eu só vou ler 29 versículos. E este é um salmo que não precisa ser explicado, né? Não tem como eu falar, que eu quero deixar tempo ao irmão Marcos, né? Que eu quero ouvi-lo nesta noite. E quero que Deus fale comigo, que eu preciso botar minha vida no prumo, certo? Salmo de número 37. Esse salmo é um salmo tão didático que ele não... qualquer um prega sobre ele, né? Diz assim o salmista, a epígrafe do meu texto aqui da Bíblia é: temporária a felicidade dos perversos. Não é mesmo? Hoje, com tristeza, eu soube que um amigo meu tirou a vida, que mora aqui nessa rua, o Luiz Fraga. Ele era amigo do meu primo, Neri, que também morreu da cachaça. Eles trabalhavam comigo e eu dizia... Chegava o bêbado, que até muitas vezes eu tinha que deixar eles trabalhando embaixo, porque subir em cima do andaime ia ser um prejuízo para mim. Eu dizia para eles assim: Neri, Luiz, para de beber, rapaz. Gente nova aí, vocês têm idade de ser meu filho. Eles assim: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero dele. Tudo bem. Olha o que aconteceu. Semana retrasada eu estava na casa do pastor, né? Saí ali, lá e vinha ele. Eu disse: Senhor Luiz, que saudade, quanto tempo, rapaz. Onde é que tu mora? Moro ali. Eu estou indo para casa agora. Eu digo: então vou lá para conhecer a tua casa. Aí ele foi comigo quando chegou na esquina, ali na esquina da rua, que é para a casa do presbítero Luciano. Ele voltou bem correndo depressinha e com as mãozinhas na boca e dizendo assim: não, eu não vou para casa, a minha vida está uma desgraça. Eu digo: para aí, eu quero falar contigo, desgraça, por quê? E quanto mais eu chegava perto dele, mais ele corria e foi em direção para lá, não sei onde é que foi lá. Então... temporária a felicidade dos perversos e do ímpio, daquele que acha que a bebida, que o sexo, que os divertimentos é temporária. Graças a Deus que a felicidade que Jesus nos dá, ela é eterna. Vêm as lutas e as dificuldades, mas a presença do seu Santo Espírito em nossa vida, ele nos alegra e nos anima a continuar lutando. Viu? E o Senhor guarda a nossa vida. Vamos lá. Salmo de número 37, versículo 1. É um salmo de Davi. Ele diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra, alimenta-te de verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.
deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isto acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Graças a Deus, aleluia. Mas um pouco de tempo já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Ri-se dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. E como está se aproximando o dia do homem ímpio? Os ímpios arrancam a espada, o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Quebrado aqui, empobrecido, enfraquecido, mas o justo o Senhor o sustém. Aleluia. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. Eu sou uma testemunha viva disso. Aleluia. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o oviço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aleluia, escute só. Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Este milagre eu estou vivendo, amada igreja. É sempre compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão exterminada. 29, termino. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os homens hoje possuem a terra, têm dinheiro, compram grandes glebas de terra, viu? E muitas vezes nós temos ali dentro de um lote pequenininho, mas um dia... queridos irmãos, vamos estar de pé para nós orarmos e passarmos para o irmão louvar ao Senhor. Mas um dia nós vamos possuir terra boa. Só nós vamos trabalhar não, viu? Quem vai plantar são os que se sobrarem da grande tribulação. Nós vamos desfrutar da misericórdia e da grandeza de Deus. Creia nesta palavra que é para nós, irmãos. São promessas para nós. Querido Deus, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos diante de Ti. Eu quero apresentar a Ti o meu coração, os meus ouvidos, a minha mente, para ouvir o Teu servo, irmão Marcos, e aquilo que Tu falará através do Teu Filho nesta noite, Pai. Eu quero sair daqui com minha esposa, com a bênção da Tua palavra. Portanto, fala conosco nesta noite, fala com Tua igreja, fortalece a nossa fé, nos edifica na fé, faz nascer uma nova esperança em nosso coração e que nós possamos confiar nas promessas da Tua palavra. É a minha oração em Teu santo nome. Amém. Podeis tomar os assentos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estar aqui junto com os irmãos, né? Esse tempo chuvoso, eu ia dizer dia chuvoso, não é noite chuvosa,
né? O motivo de alegria. Vamos adorar o Senhor bem alegre. Com palmas para o Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Oh. Tu és a minha porção, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços ainda que a figueira não, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não, oh, ainda que a... mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não, ainda que a videira não deu, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei em ti. Oh, aplaude o santo nome do Senhor essa noite, meu Deus. Valorize o que você tem. Você é um ser, você tão importante. Nada de ficar sofrendo neste seu complexo, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então ir pra Ele, é algo importante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez assim, ó. Quero que valorize. Você é um ser,
tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, eu venho falar. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemido inexprimível, aí você pode então ir pra Ele, há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Senhor, meu Deus e meu Pai, até aqui nós te confiamos, Senhor. Até aqui o Senhor está conosco. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra, Jesus. Nos ensina a compreender, Jesus. Aleluia, Senhor. Que cada palavra do irmão Marcos, o Senhor vai ensinar a nós. Entre no nosso coração, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus. Senhor, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento, fica à vontade. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está em 2 Crônicas, no capítulo 32. O versículo 7 e o 8 eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Eu queria falar essa noite sobre confiança, né? O nosso irmão presbítero Ademir falou o salmo aqui, falando de confiança, né? Se deleitar no Senhor, né? O rei Davi, ele escreve esse salmo e ele começa falando de confiança, né? Não olhar para os ímpios, né? Para o que está acontecendo lá fora, porque geralmente a gente se pega assim, meu Deus, a gente faz tanta coisa, a gente tenta ser o mais correto possível, né? Fazer o que Deus quer, praticar os princípios dele, mas parece que as coisas não acontecem. E aí a gente olha para o ímpio, né? Para aquele que não quer saber da palavra de Deus, e na nossa visão parece que eles estão prosperando, né? Uma falsa prosperidade, né? Estão enriquecendo, e a gente está na batalha, né? Para tentar ter o sustento, conquistar algo. E então Davi, ele escreve esse salmo e diz: não olha para eles, porque, né, já o que vai ser para eles, o que vai acontecer com eles, né, já está determinado. Então Davi diz: não, confia em Deus, vamos olhar para Deus.
Vamos se deleitar nele. Porque quando a gente olha para o ímpio, né? Para a prática deles, né? Para a vida deles, parece que eles estão felizes. Essa é a impressão que dá, né? Na primeira vista, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha, né? E eu já me peguei várias vezes assim nesse pensamento. Jesus, a gente se esforça tanto, né? Para dar o melhor, para seguir os princípios, né? Mas só que também é uma visão errada, né? Da gente assim, esse pensamento, essa visão. Porque eu não olho para Jesus para me ter riqueza aqui. Eu olho para Jesus por um motivo muito maior. É um motivo muito maior que vai além de uma conquista. Vai além disso. Esse dia eu estava conversando com um colega meu no trabalho, ele é cristão também. E nós entramos nesse assunto. Porque assim, eu não estou na igreja, eu não estou no caminho de Jesus porque Ele vai me dar algo. Na verdade, Ele já me deu, né? Lá na cruz, quando Ele se entregou, Ele já me deu a salvação. E às vezes eu me pego pensando e orando e eu falo, Jesus, obrigado, porque, e eu já falei isso aqui várias vezes, Tu me tirou da escuridão. Eu estava na escuridão, perdido nos meus pensamentos, no meu eu, né? Porque quem está lá fora confia no seu próprio pensamento. Tem pessoas que você vai conversar, ela vai dizer assim, eu acho que é assim, eu penso assim, e é assim. E eu também era assim. Mas depois que a gente conhece Jesus, né? Conhece a verdade, começa a confiar mais nele, se deleitar e se entregar naquilo que ele, né, na mensagem dele, no propósito, a gente começa a ter outras visões, né? A gente começa a enxergar outra coisa. A gente já começa a entender alguns propósitos deles para a nossa vida. E por mais que muitas vezes a gente não entenda, o Espírito Santo ele nos enche e coloca paz em nós. Porque muitas vezes a gente não vai entender. Às vezes a gente não vai entender. Tem coisas na minha vida, nessa caminhada minha, que eu não entendia. Mas depois que Deus foi fazendo e mostrando, que aí eu vou entendendo. Quando vem uma luta, né, na minha vida, eu penso assim, tem um propósito. Não é em vão. Confiar. Se deleitar no Senhor. Então aqui o povo de Israel, eles estavam passando por uma situação bem difícil. Né? A Síria tinha cercado eles, né? Já tinha conquistado uma parte da terra e queria conquistar essa, onde estava o rei Ezequias. E aqui nessa passagem que eu li, o rei Ezequias fala, né, umas palavras, né, poderosas, né? Que com certeza veio do Espírito, né? Ele não falou em vão. E ele falou por quê? Porque ele tinha confiança em Deus. Ele não falou da boca para fora. Porque ele tinha confiança em Deus. E no versículo 8, no finalzinho, que eu li aqui, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Porque eles confiavam em Ezequias. Se nós voltar aqui no capítulo 29, que conta a história aqui, o início aqui de Ezequias, o rei, diz assim, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Então, assim, ele começou a reinar, né? Reinou 29 anos, está dizendo aqui. E no versículo 2, diz assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então, Ezequias, ele tinha uma reputação, ele tinha princípios. Então, o povo não confiou nele do nada. Ele tinha um histórico. Ele tinha uma história. Você confia numa pessoa na primeira conversa? Quem daqui consegue confiar numa pessoa numa primeira conversa? Conheceu a pessoa hoje, conversou, né? Você consegue depositar crédito no que ele falou, confiar nele? Às vezes sim, tem pessoas que conseguem. Cara, é gente boa, né?
Não é assim? Às vezes acontece. Eu já passei por isso. E aí a gente acaba o quê? Se decepcionando depois. Só que o povo aqui ele não se decepcionou com Ezequias, porque eles acompanharam a vida de Ezequias. Foi 29 anos governando, e eles viram o que ele fez, que era reto aos olhos do Senhor. O que o pai dele fez, Davi, né, ele foi seguindo a linha de Davi. Com certeza, né? Ele lembrou do Salmo, né? Confia no Senhor, deleite nele. Então ele foi fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E é assim que nós vamos conquistando confiança em Deus. À medida que a gente vai olhando para a palavra e vamos praticando ela e vamos se relacionando com Deus. Eu creio que a confiança, ela é o fruto de um relacionamento. Como eu falei aqui, ninguém confia numa pessoa do nada, na primeira conversa. À medida que tu vai se relacionando com ela, tu vai confiando. Né? Tu vai dando crédito, vai prestando atenção no comportamento, na fala dela, nas atitudes. É assim ou não é? É assim no nosso casamento. Nosso relacionamento, né? Entre homem e mulher. À medida que a gente vai se relacionando, vai criando uma confiança. Vão se blindando, né? Mas para isso tem que ter o quê? Relacionamento. Conversa. Diálogo. Tem que ter. E aí é nesse ritmo que a gente vai, né, amadurecendo, criando confiança um no outro e criando uma certa blindagem na gente, no nosso relacionamento. O casal que se relaciona, conversa, ele sempre vai ser forte na confiança um no outro, né, e sempre vai estar blindado, com certeza. E é isso que Deus quer da gente. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Nosso Deus não é um Deus que as pessoas aí fora acreditam. Que, né, não se relacionam com Ele, mas quando aperta, corre. E corre para outros lados também, né, outros tipos de crença. Pensa que é um gênio da lâmpada, quando tu esfrega, ele vai sair e já vai resolver. Não, nosso Deus é um Deus de relacionamento. À medida que eu vou me relacionando com Ele, que eu vou me envolvendo com Ele, vai criando essa confiança. Eu, quando me converti, eu comecei a acreditar em Deus, crer na palavra dEle, mas na hora do aperto a gente tremia. Por quê? Porque faltava essa confiança. Faltava eu me relacionar mais. Né? Entrar mais na intimidade com Deus, orar, ler mais a palavra. Porque não tem como conhecer a Deus se a gente não lê a palavra de Deus. Eu não consigo pegar um determinado livro e pela capa falar do autor. Não consigo. Principalmente quando é uma biografia, né? Está falando da próprio autor. Eu não consigo escrever essa pessoa se eu não ler a história dele. É impossível. É impossível acontecer isso. E com Deus é a mesma coisa. Não tem como eu me relacionar com Ele e adquirir essa confiança sem eu ler a palavra dEle. Sem eu praticar a palavra dEle. Porque a gente lê para conhecer. Né? Quando a gente compra um aparelho, né, para nossa casa, uma televisão, a gente tem que ler o manual, né, e ninguém faz isso. Dificilmente, né, a gente lê o manual, né? E aí a gente fica quebrando a cabeça. Eu acho que é aqui. Começa, né? Querendo mexer nas funções e vamos no chute, né? É igual o celular, mesma coisa. Celular, eu acho que ninguém perde tempo ler manual, né? É difícil. E aí tem funções que a gente aprende com os outros e vendo fazer, e pergunta, vai no Google, pesquisa no YouTube, enfim. Mas tem que buscar, né? Buscar, conhecer, e a gente só consegue conhecer Deus através da palavra dEle. E à medida que a gente vai praticando essa palavra, vai começando a entrar a confiança dentro da gente. Por isso que eu digo que a confiança é algo que a gente vai conquistando.
Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha muitas incertezas no meu coração, muita desconfiança. Mas quando eu comecei a confiar e buscar mais, oração, né? Porque assim a gente ora errado, né, irmãos? A gente ora errado. Eu mudei muito as minhas orações depois que, à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, eu comecei a mudar muito as minhas orações. Eu comecei a pedir outras coisas para Deus. E uma delas é o Espírito Santo, é buscar, né, a presença do Espírito, se encher do Espírito. É se encher do Espírito Santo. Eu comecei a buscar isso, a me encher dele, porque é só através do Espírito que a gente vai enxergar os segredos, as revelações de Deus para nossas vidas. E aí vai aumentando a confiança. Porque eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava. A minha carne não enxergava. Tem coisas que a carne nunca vai enxergar, nunca. Claro que se você pegar uma pessoa mais velha, que não conhece a palavra, que tem uma vida, né, várias experiências na vida, também ela vai te dizer algumas coisas. Eu lembro quando eu trabalhava na Alcoa, trabalhei 21 anos, e quando eu tinha uns 2 anos para 3 anos de empresa, eu estava desanimado, queria sair. E o meu pai já era aposentado na época, tudo. Aí eu falei, pai, tô desanimado lá, o salário é pouco. E o meu pai assim, não sai de lá. Fica. Vocês são novos ainda. Vocês estão construindo uma carreira, estou começando agora. Eu tinha 20 anos, por aí. Mas pela experiência dele, né, me ajudou muito o conselho. Né? Como eu estou falando, tem pessoas que, pela vivência, vão te dar conselhos bons, sim. Né? Vão dar sim, imagina. Mas a confiança que eu falo aqui é em Deus, né? Aí já é além da carne. Não conta a experiência humana. Não estou contando a minha experiência humana, né? O que eu vivia. Eu estou falando com a confiança em Deus. Aí já é espiritual. Já é espiritual. E Ezequias, quando ele fala isso aqui, ele está no espírito. Porque quando eu paro para imaginar essa história, o que estava acontecendo com Israel, né? Cercado por um exército, uma multidão, pronta para esmagar eles. Pronta para esmagar. E Ezequias era um homem inteligente, guiado pelo Espírito. Se nós pegar esse versículo aqui no início, esse capítulo, Ezequias manda tapar os poços de águas que eles tinham, né? Ele manda tapar tudo, não? Eles vão vir aqui guerrear com nós, mas eles não vão tomar água. Ele não era bobo. E os caras ficaram ali, também se armou, né? Também, guiado pelo Espírito, também se armou. Mas por quê? Porque ele tinha princípios, ele tinha relacionamento com Deus. Então Deus foi dando essas visões para ele, no interior dele, no íntimo. E quando eu falo de visão, não estou falando de uma visão, vai aparecer aqui como na tela. São visões interiores, são lá no íntimo do coração da gente. Deus fala lá no íntimo. Lá no íntimo da gente. Lá dentro, no coração. É dessa intimidade que eu estou falando. Então, quando a gente começa a ter essa intimidade, a gente começa a ter essa confiança plena no coração da gente. Começa a ter essa confiança. Então, eu peço para Deus isso, me encher do Espírito, para que eu possa enxergar os propósitos dEle. Para que eu venha confiar mais nele. Quando eu leio uma palavra, ou quando eu venho para o culto, eu peço, Senhor, me ajuda a guardar essa palavra no meu coração. Eu quero praticar ela essa semana. Eu quero guardar essa esperança dentro de mim, essa confiança. Porque a confiança, ela traz esperança. Eu estava lembrando da passagem, da palavra do presbítero irmão Ademir, que ele pregou domingo, falou muito do fim dos tempos, né? E para quem está começando, né, a caminhada com Cristo, é assustador. É meio assustador, né? Saber que o fim, as palavras de Deus estão se cumprindo. É meio assustador, mas como a gente confia em Deus, tem essa confiança nele, isso não abala nós. Isso não abala o cristão. Nós cristãos não podemos se sentir abalados com essas coisas, porque a palavra vai se cumprir.
Mas eu tenho que confiar que Deus, Ele também vai me proteger, vai me guardar aqui nessa terra. E o que for para se cumprir na minha vida, para que cumpra com o propósito dele também, vai se cumprir. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de sonhar, de conquistar, não é isso. Eu sei que a palavra vai se cumprir, mas eu também sei que Deus pode fazer eu conquistar e chegar onde eu quero. Mas tem que estar de acordo com o propósito dele, não com o meu. Então é por isso que eu tenho que deixar minha carne de lado, meu eu, e confiar nele. Porque senão eu vou me perder totalmente. E a gente sabe, irmão, quando a gente está na carne, a gente treme. A gente tem medo. Quando vem essas, a luta, as dificuldades. Então, confiar em Deus é isso, é ler a palavra, praticar ela, porque no momento de dificuldade, é ela que vai te fortalecer, ela que vai ser tua rocha. Eu lembro foi no dia 22 que o pastor Daniel pregou aqui para os homens, que ele falou que a gente não tem domínio sobre o nosso pensamento, Os homens aqui vieram, lembram disso, A gente não tem domínio sobre o nosso pensamento. Sempre vem pensamento ruim, Umas fraquezas, um desânimo, Às vezes a gente pensa mal de alguém. Mas, assim como eu não tenho domínio sobre meus pensamentos, mas eu também tenho, o escape, que eu posso trocar esses pensamentos pelos pensamentos de Deus. E quando ele falou aquilo naquele culto, eu assim, poxa, eu faço isso. Sempre que vem a luta, eu lembro da passagem, eu lembro da palavra de Deus. Sempre que vem um ataque, de desânimo, uma luta, uma provação, eu lembro da palavra de Deus. Da espada. Aí vai vindo essa palavra no meu coração, na minha mente. É onde eu me fortaleço. É onde eu me fortaleço. E muitas vezes eu leio a palavra, irmãos, eu estou lendo. E ontem ainda mesmo eu estava falando para minha esposa, poxa, eu vou pregar dia 20. Era dia 20. E eu não sei o que eu vou pregar. Antes de ontem, ela disse, poxa, tu lê tanto e não tem uma palavra no teu coração? Não, tem, mas eu tenho que saber o que Deus quer falar. Eu tenho que saber isso. Mas aí naquele dia, hoje é quarta, na segunda-feira já começou a vir essa palavra no coração de confiança. E aí o pastor Eliseu ontem me ligou perguntando se eu podia vir no lugar dele. Vamos confiar, vamos lá. E eu fiquei com pena dele porque eu gosto muito do pastor Eliseu, bem querido. Assim, eu também já teve pessoas que quebraram meu galho também, de vir no meu lugar. Acontece. Então por que eu não vou lá, Vou confiar em Deus. Mandei mensagem para o irmão Ademir para orar. Ora aí. Mas é assim, irmãos, é confiar, É confiar em Deus. Eu tenho que confiar nas orações da igreja. Eu tenho que orar pela igreja, é confiança. Então quando eu confio em Deus, porque eu não entro no meu quarto para orar se eu não confio em Deus. É ou não é? Eu vou entrar no meu quarto se eu não confio em Deus, vou entrar então em vão, vou lá fazer o que lá então? Eu tenho que entrar com confiança, que Ele está ali, que Ele está segurando a minha mão. Eu tenho que ter essa convicção no meu coração e a certeza que Ele está ali. Eu tenho que ter essa convicção, essa confiança. É descansar, deleitar no Senhor. Umas 2, 3 semanas atrás, eu estava falando com Deus, com Jesus. Eu falei, Senhor, eu não tirei mais aquele tempo, sabe? Aquele tempo para orar. Eu oro todo dia. Eu saio até o ponto de ônibus, eu estou orando. Eu entro no ônibus, eu estou orando. Entendeu? Mas aquele tempo de qualidade, sabe? De entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Jesus ali. Eu estava falando para ele, Senhor, eu não tenho mais tempo. As crianças às vezes me querem brincar e... Meu Deus. Aí, umas 2 semanas atrás, o meu menino cismou de que eu que tenho que fazer ele dormir. Cismou. Assim, meu Deus, cara, ele mama para dormir e agora quer o meu colo. Aí, só que o Marvadinho era meia-noite e 1h da manhã me chamando. Eu quero papai, eu quero papai. Assim, meu Deus do céu. Mas eu fui, irmão, sabe, com ânimo. Peguei ele no colo, comecei, Ele ficava me olhando, passava a mão aqui em mim. Quando eu via, ele ia largando a mão, dormia. E eu falando,
E naquele momento Jesus falou para mim, tu não queria um tempo orar? Ora agora. O Espírito Santo falou para mim, ora agora. Assim, vou orar então, vamos orar. E comecei a orar. Eu fiquei uma semana orando com meu menino no colo. E ali, eu olhando para ele, né, a confiança que ele tem, né? Quem tem filho sabe. Ele dormiu no meu colo, sem medo de cair, largou as mãozinhas, né? Deleitou. Dormiu ali. Eu ia botar ele na cama, ele abria os olhos, me ameaçava acordar, eu segurava a mãozinha dele. E quando ele via que eu estava realmente do lado dele, ele dormia. Confiança. E em Deus é a mesma coisa. Tu tem que ter a confiança, assim como meu filho tem a confiança que eu estou do lado dele, tu tem que ter a confiança que Deus está do teu lado. Ah, mas eu estou passando uma luta. Então é aí que vai ser provado. É ali. A gente não estava cantando uma canção aqui, ainda que a figueira não floresça, né? A gente tem que prestar atenção na letra, porque nós estamos falando algo que um dia pode acontecer na nossa vida, de faltar algo. Pô, mas aquele dia tu clamou lá na igreja e disse que mesmo que falte tu ia confiar. Como é? E agora? E eu sempre falo para minha esposa, presta atenção na letra que tu canta. Eu presto atenção. Então, quando eu canto esse louvor, eu canto com confiança. Porque mesmo que falte, eu sei que Ele está ali. É confiar totalmente em Deus. E é confiar, se entregar totalmente, se render, é deixar o teu eu do lado. E não adianta tu querer fazer, se esforçar para fazer, para dar um jeito no teu problema. Que Deus não precisa que tu se esforce, que tu meta a tua mão. Vai ter momentos, sim. O que Deus quer. O que Ele fala para o povo de Israel quando está de frente para o mar? Marche. Ó, marcha. Vai marchando, vai orando, vai lendo, vai buscando. É isso que Ele quer que tu faça. O problema é que a gente quer fazer, né? Quer se meter onde não é chamado. E aí a gente, né, acha que passei pelo problema. Mentira, passou nada. Vai voltar. Porque não era para te se meter. É Deus que vai fazer. E eu fui aprendendo isso com Deus. Assim, é Ele que vai fazer. Não é eu. Depois que eu saí da Alcoa, eu fiquei... Trabalhei 1 ano ali lá no Minas Tubarão. E a minha esposa, o salário é baixo. Não sei o quê. Aí nós tínhamos vendido a nossa casa. E faltava... O cara me deu uma entrada e parcelou o resto 10 vezes. Só que o meu salário que eu ganhava... Não era um salário ruim, mas só que para quem tem 2 filhos, uma esposa não estava trabalhando, era apertadinho, né? E pelo incrível que pareça, não faltou nada. Nada. Não comprei nenhuma roupinha para o Lucas, eu ganhava tudo. Porque Deus sabe da nossa necessidade. É confiar nele. E aí, irmãos, eu comecei a trabalhar, nós estamos em 2023, né? Em 2022, comecei a trabalhar lá. E quando foi chegando no final do ano, estou acabando aquela prestaçãozinha que ajudava, né? E aí a minha esposa assim, agora? Só que uns dias antes eu tinha recebido algumas mensagens, sabe? Eu sempre oro, Senhor, fala comigo. Me dá uma resposta. Sabe? Porque quando Deus está em silêncio, mesmo assim o Espírito Santo enche a gente. Vem aquela paz, né? Porque nem sempre Ele vai responder. Então, naquele período, eu comecei a orar e buscar mais. E às vezes eu recebi uma mensagem do pastor Aguinaldo. Né? E pelo incrível que pareça, né? Deus falando aquilo que eu queria. O pastor Eliseu. Sempre chegava uma mensagem. Um irmão conhecido meu da Assembleia sempre mandava uma mensagem para mim. Todo dia ele manda. E sempre que eu estou orando, conversando com Deus, ele, Senhor, fala comigo hoje. Ele, vem com aquilo que eu quero, a resposta. E naquela semana, aí estava chegando no final de ano, né? Aí peguei férias, né? Aí começou janeiro, voltei de férias, já não tinha mais a prestação. Aí minha esposa, e agora? Eu assim, vamos confiar em Deus. Tu viste essas mensagens que eu te mostrei? Porque eu mostro para ela. Eu oro, olha que Deus falou comigo. Eu sempre mostro para ela. Vamos confiar no Senhor? Ela se treme tudo, né? Vamos confiar pelo menos uma vez. Porque assim, e naquele período, Deus vinha falando comigo nos cultos, tá, irmãos? Nos cultos aqui, ó. E Deus fala.
Então, eu sei que chegou o final de janeiro, só estava com o meu salarinho, não tinha aquela prestaçãozinha. Recebi uma mensagem no celular. Era uma entrevista para me voltar a trabalhar na minha área, que eu trabalho com ferramentaria, para voltar a trabalhar na minha área. Do nada, chegou essa mensagem. Marcos, pô, queria conversar contigo. E fui lá fazer essa entrevista. Conversei com um gerente da fábrica. Ele disse, Marcos, eu conversei com ele, expliquei o que eu sabia fazer, né? Assim, tal, enfim. Ele disse, Marcos, eu sou uma pessoa que eu gosto de contratar pessoas indicadas, né? E uma pessoa te indicou. E tem várias pessoas aqui, tem 4 funcionários nossos aqui que era ex-funcionário da UCU que trabalhou contigo. E todo mundo falou bem de ti. Então a minha proposta é essa. Me deu papel na mão, escreveu a proposta e me deu. Irmãos, a hora que eu olhei assim, não, mentira, né? Eu pensei comigo, né? Não pode. Aí fui embora, né? Eu conversei com eles, tá, eu topo. Guardei o papelzinho no bolso, né? Louco para dar um glória a Deus. Mas eu me segurei, lá na rua eu falo alguma coisa. E eles me deram o salário que eu ganhava na outra empresa. O mesmo salário que eu ganhava na Alcoa, que eu conseguia sustentar a minha família tranquilamente. Não para enriquecer, não é isso, mas o mesmo salário. Cheguei em casa, mostrei para a mulher, ela começou a chorar, eu falei para ti. E eu tinha falado para ela, ou Deus vai me tirar dali e me levar para outro lugar, ou Ele vai abrir uma oportunidade para mim ali dentro. Escuta o que eu estou dizendo para ti. É confiança. E Ele me levou para outra empresa. Voltei a exercer a função que eu exercia, que eu achava que eu nunca mais ia fazer. E voltei. Estou lá fazer 7 meses. Estamos começando tudo de novo. Minha esposa começou a trabalhar também. Deus abriu uma porta para ela. E estamos começando do zero. Porque é um processo, né, irmãos? É um processo. José, quando foi para o Egito, ele passou por um processo. Mas por que ele suportou esse processo? Porque ele confiava. Ele confiava nas promessas. E muitas vezes Deus fala aqui no culto para nós, eu vou fazer isso. Te coloca mais na minha presença. E às vezes a gente despreza isso. Porque às vezes a gente acha fácil, né, entrar no quarto e orar. Se ajoelhar e orar. A gente acha fácil e simples. E pensar, será que vai acontecer? Ou só botar o joelho no chão ali? Tem que ter o esforço, né? Confiança. Ir com confiança. E às vezes a gente acha que é tão simples e acha que não vai acontecer, mas não. Se Deus está falando, vai e faz, é porque Ele está te chamando. Ele está te chamando. Irmãos, e à medida que eu fui me envolvendo mais com a palavra de Deus, oração, eu comecei a ver coisas na minha vida, no meu interior, porque é dentro de mim que Ele quer mudar, não é fora. É dentro de mim. Deus, Ele quer me dar uma visão, né, na qual eu não... problemas, dificuldades, adversidade não vai me parar. É isso que Deus quer. Né? Deus livrou Daniel, foi dentro da cova, não foi fora. E é ali que Deus vai provar nós. Eu estou contando isso para vocês com o coração, né, cheio de alegria, né? Mas eu sei que vai vir mais coisas para mim, mais provações. Vai vir. Eu estou certo disso. Só que isso que eu estou vivenciando, esse testemunho que eu estou falando, essa confiança que eu estou tendo em Deus, essa caminhada, está só me fortalecendo, porque eu sei que vai ter mais coisas. E cada aprovação dessa, cada luta, é um passo que eu dou em direção a Jesus, mais perto ainda dele eu estou. Esse dia eu estava deitado, foi semana passada. Nós estamos passando por uns probleminhas lá da nossa família, né? Da parte da minha mãe, né? Por causa da minha mãe, que ela está com problema da enfermidade, né? Tá com uns problemas de saúde. E a minha esposa assim, o que nós vamos fazer? Temos que orar, pedir a direção de Deus. E a minha esposa, ela fica nervosa, ela deixa se abater um pouco. Ela deixa se abater. E eu estava orando e falei, Senhor,
E ela estava deitada, dormindo, e eu estava orando. E eu falei assim: Senhor, eu sei que tu é capaz de qualquer coisa. Mas fala com ela está lá dormindo. Eu sei que o teu Espírito Santo pode ir lá agora e falar com ela. Eu creio. Eu falei com tanta confiança. No outro dia eu mandei uma mensagem para ela, Josué 1:9. 1:9. Quando Deus fala assim, fala para Josué se esforçar, né? Tenha bom ânimo, se esforça. Seja forte, corajoso, né? Ele não fala isso. Deus não fala isso para Josué. Eu estou contigo, né? Aí, eu sei que no final do dia eu mandei essa passagem para ela. Ela chegou em casa, nós sentamos para tomar um café. Ela sim pegou o celular. Tu acredita que eu sonhei com essa passagem? À noite? E na hora eu pensei comigo, poxa, então Jesus ouviu minha oração. Porque ele foi lá e falou com ela. Só que eu não falei nada para ela, estou falando para vocês. Não comentei nada. Mas Deus foi lá e falou. Por quê? Porque eu comecei a confiar e crer que Ele é capaz de fazer. Irmãos, é na dificuldade que surge o milagre. É na dificuldade. Eu lembro do povo de Israel quando estava de frente para o mar, encurralado, que o faraó vinha para matar eles. Pensa na angústia. Imagina tu no cercado, vindo 3, 4 pitbulls em cima de ti, e um muro de 5 metros de altura, e daí? Eu sei que a situação deles era pior. Eu acho que era pior. Não sei. Eu não quero experimentar, né? Um cachorro atrás de mim. Mas é nessa situação. A minha visão de quando eu estou de frente para uma batalha, para uma luta, é que vai vir um milagre. Vai vir um escape. E, primeiro, eu vou aprender uma lição. Que lição é essa? Confiar. Se deleitar no Senhor. É isso. E aí vai vir um milagre. Então, nessa caminhada com Jesus, eu faço isso, irmãos. Eu começo a olhar tudo que Ele fez por mim. Primeiro, salvação. Meu Deus, Ele tirou das trevas, eu não posso nem reclamar. Eu estava à beira do precipício, eu ia para o inferno. Eu penso comigo assim, meu Deus, porque eu me converti com 32 anos. E assim, Jesus, tu me aguentou 32 anos. Na escuridão ali, teve misericórdia, irmão. E teve misericórdia. Se eu tivesse morrido lá com 31, com certeza eu nem gosto de imaginar, porque é um ambiente que vai e não vai ter volta. Não vai ter volta. Não tem volta. A única oportunidade que nós temos de converter essa situação é agora. É agora. É confiando nele e se convertendo agora. Então eu paro para pensar nisso. Tudo que Deus fez na minha vida até agora. Antes, quando eu lia a Bíblia, que vinha as lutas, eu pensava no quê? Eu penso ainda, né? Nos feitos de Deus, o que Ele fez aqui. Tirou o povo lá do Egito, né? Livrou José, né? Na cadeia, botou como governador, Daniel na cova dos leões. Eu vou lembrando de tudo essas passagens. Os milagres que Deus fez, eu vou lembrando disso. Princípio, a palavra. Depois eu começo a lembrar do quê? Do que Ele já fez na minha vida. Deus já me tirou. Meu Deus do céu. Já me tirou daqui, botou lá. Já fez isso na minha vida. Já clamei por Ele, por algo Ele me deu. É assim que eu vou fortalecendo a minha confiança em Deus. E com esse fortalecimento, com essa confiança, eu vou criando esperança. E quando vem a luta, a dificuldade, eu estou firme, eu estou forte. E quando vem os pensamentos mal, não vai dar, tu não vai conseguir. Eu troco pela passagem, pela palavra de Deus. Confiar em Deus é colocar Ele em primeiro lugar. Então quando vem esse pensamento, eu vou trocando. Não foi o que Jesus fez quando foi tentado? Satanás falava uma coisa e ele, está escrito. Ele rebatia com a palavra. E o cristão, para ele vencer, ele tem que rebater com a palavra. Porque não vai dar. Pum, está escrito, rebate. O problema é que falta nós ler a palavra de Deus. Tem muito cristão que não sabe onde está escrito. E aí não consegue se defender. Então começa a ler mais. Eu parei um pouco de mexer nisso aqui. Não, eu tenho que ler esse aqui. Tenho que buscar mais isso aqui. É esse aqui.
se esforçar mais, porque tem que ter o esforço. Tem que ter o esforço da gente. Olha, o Ezequias fala aqui nesse versículo 7, ó. Esforçai-vos. Tem de bom ânimo. Se esforça. Ah, mas eu li a palavra e não mexeu comigo. Se esforça. Se esforça. Às vezes eu leio também, às vezes a palavra não mexe comigo. Entendeu? Mas quando eu estou na batalha, ela vem. Pá! Aí eu começo a rebater. E aí eu vou vencendo essas lutas. Porque a palavra de Deus é tão maravilhosa que no momento às vezes ela não vai te revelar nada. Mas tu está cheio. Tu está cheio. Cheio do Espírito, cheio da palavra. E automaticamente cheio de confiança no Senhor. E só assim para nós vencer as nossas batalhas. Né? E essa batalha que eu falo é a batalha interior. O nosso interior. É de dentro para fora. Né? É essa batalha. Eu, quando entro no meu quarto, eu entro para lutar contra o meu eu. Porque o meu eu é fraco. O meu eu deixa entrar seta. Não vai dar certo. O meu eu, se quiser, ele aceita. Ah, não vai dar certo. Mas quando eu deixo o Espírito falar, aí ele vai na palavra. E aí vai aumentando a confiança, perseverança, esperança. E aí vai. E nós seguimos firmes e fortes no Senhor. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para os irmãos. Espero que eu tenha falado o que Deus, né, colocou no meu coração. E, como eu falei, foi algo muito rápido e não consegui ler, chegar e... Eu gosto de ler mais, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite aqui reunido. Pai, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer, Senhor, por ter nos guardado, Senhor, durante esse dia, durante essa semana. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, Senhor, durante o resto dessa semana, Pai. Que Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, nos ajudar a entender Teus propósitos, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos fracos demais, meu Deus. Tu sabes que eu também luto para ter essa confiança, para ter essa esperança no Senhor. Eu não sou melhor e nem mais forte do que ninguém, Pai. Porque tudo que está dentro do meu coração, a confiança, a esperança, vem do Senhor, não vem de mim. Nos ensina, Senhor, a deleitar nos Teus caminhos e a confiar, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra. Enche-nos do Teu Espírito Santo e nos ajuda, Pai, a enxergar os Teus desejos, Senhor, a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, caminhar fortes, firmes na Tua presença e nos Teus propósitos. Abençoe a cada um que está aqui, Senhor, a cada família aqui representada. Se tem alguém aqui, Senhor, com uma certa dúvida no coração, que o Senhor venha confortar e venha fortalecer, Senhor, quebrar essas cadeias, Pai, para que ela possa enxergar e confiar mais no Senhor. É que nós te pedimos e te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Amém.